Meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E hoje a gente dá o pontapé inicial de uma nova série que é muito importante. A gente vai conversar sobre semiologia, que é um pilar da medicina. E o primeiro vídeo é sobre o diagnóstico. Então vamos lá. Quando a gente fala de semiologia no Brasil, é muito difícil a gente não citar o Porto, Selmo Celeno Porto. Então, a nossa bibliografia aqui vai ser como base, principalmente, a 8ª edição do livro dele. E a gente começa, introduzindo o tema do diagnóstico através da sua etimologia. Dia significa através de, gnoses, conhecimento, vem do grego. E com isso a gente chega à definição que seria discernir pelo conhecimento. Além disso, existem outras definições, por exemplo, a de Mason, que seria uma série de procedimentos de ordem intelectual, cognitiva e operacional, envolvendo atitudes e habilidades, através do quais se obtém uma resposta a um determinado problema clínico. Isso é muito interessante porque nos mostra, que o diagnóstico ele não é algo que vem naturalmente. É preciso um processo diagnóstico para você chegar a uma resposta. Então, a gente já estabeleceu que o diagnóstico é um processo. E um processo ele tem engrenagens. Uma das principais engrenagens é o conhecimento prévio. Quem entra na área de saúde, quem entra na medicina, tem a ciência que ele vai estar estudando para o resto da vida. A busca do conhecimento, ela não pode parar. Então, não adianta de nada o paciente chegar e dar todas as informações necessárias para você diagnosticar ele, se você não tem o conhecimento prévio suficiente para identificar e conectar aquelas informações valiosas, tá? Então, o conhecimento prévio é fundamental e é um aprendizado constante. Claro que você não vai deter nunca na sua vida todo o conhecimento necessário para tratar todos os pacientes. É óbvio que a gente tem que utilizar cada vez mais as tecnologias que ajudem no atendimento dos pacientes. Você pode conferir dose de medicação, conferir até os diagnósticos diferenciais. Tudo isso está disponível na internet, disponível no seu smartphone, para você fazer esse atendimento da forma mais adequada possível. Não precisa mais aquela época do chute, aquela época de eu acho que é aqui. Você tem acesso a protocolos, guidelines, tudo na palma da sua mão. E eles devem ser utilizados no momento de dúvida, porque dúvidas vão ocorrer sem dúvida nenhuma. Então, um outro ponto fundamental seria a extração adequada dos dados. E essa extração adequada dos dados é feita através da anamnese do exame físico. Então, se você não for capaz de realizar uma anamnese, que a gente vai ter um vídeo só sobre ela, e um exame físico completo, a gente não vai conseguir obter todas aquelas informações que são cruciais para a gente poder fazer esse diagnóstico. Então, grande parte das informações que a gente precisa para diagnosticar um paciente são obtidas através desses dois passos, anamnese e exame físico. E fazer uma boa anamnese e um exame físico reduz e muito os exames complementares que podem ser solicitados se necessário. Então vamos lá, a gente tem um conhecimento prévio, a gente soube extrair as informações do paciente através da anamnese e do exame físico, agora a gente precisa fazer o quê? Exatamente, registrar essas informações e integrar elas. Então, o registro dessas informações normalmente é feito no prontuário do paciente. Esse prontuário pode ser físico ou ele pode ser eletrônico. Quando o prontuário é físico, é fundamental que sua letra seja legível. O prontuário ele tem valor legal. Então, as informações que você insere nele podem tanto lhe ajudar quanto lhe incriminar em uma situação que possa ocorrer. Então, o prontuário ele vai ser fundamental e esse registro ele precisa ser feito de forma organizada e deve conter aquelas informações necessárias para que você ou o próximo profissional faça o raciocínio, a integração daquelas informações. Então, escrever, por exemplo, longas histórias com as informações desnecessárias, isso vai acabar atrapalhando a interpretação daquele prontuário, porque informações vitais que estão ali contidas podem ser perdidas, porque quando uma pessoa vê um texto gigantesco, dificilmente toda aquela informação ali é importante, então dificilmente ela vai ler de forma adequada. De modo contrário, antagônico, a gente tem aqueles prontuários que tem basicamente nada escrito. Então, dificilmente um profissional vai conseguir construir um raciocínio com um prontuário que não tem praticamente nenhuma informação. Então, é preciso buscar um equilíbrio. Esse registro também, como eu venho falando, ele deve ser feito de uma forma que todo mundo da equipe de saúde
possa interpretar e utilizar ele para integrar esse conhecimento. Então, se você registra as informações de um jeito que só você entende, só você vai poder ajudar aquele paciente. E a gente não trabalha sozinho na área da saúde, a gente trabalha em equipe. Então, registre de forma que todos ali possam utilizar aquele conhecimento. E após fazer essa integração, após a gente registrar, a gente criou um raciocínio para aquele paciente. E com esse raciocínio a gente pode complementar ele se for preciso. Então, os exames complementares, como os nomes já dizem, é complementar ao seu raciocínio prévio. Então, se você acha que você precisa solicitar, por exemplo, um exame laboratorial, um exame de imagem, esse exame só deve ser solicitado se ele for agregar algo para o seu raciocínio, se ele for mudar a sua conduta. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma pequena revisão. A gente fez o nosso dever de casa, a gente teve o conhecimento prévio para poder obter as informações do paciente através da anamnese do exame físico, a gente registrou essas informações no prontuário, a gente integrou, criou um raciocínio, uma hipótese diagnóstica que a gente complementou se foi preciso, e agora a gente precisa fazer o quê? Ter a definição do diagnóstico. Ter muito mais apropriado para isso seria ter a nossa hipótese diagnóstica mais consolidada. Por que hipótese? Porque a gente não tem certeza daquilo, e nem é para ter, porque o diagnóstico é algo dinâmico. Ele vai mudando conforme a gente vai obtendo mais informações do paciente. Inclusive, a gente pode mudar para um outro diagnóstico completamente diferente se as informações novas que forem chegando do paciente, que a gente for conseguindo, levarem para um outro diagnóstico. Se você bate um martelo e fixa aquilo ali para sempre como é isso e é só isso, você às vezes perde muitas oportunidades de ajustar, né, a sua conduta para poder ajudar o paciente. Então, revisar o diagnóstico é sempre possível e é sempre necessário. Além disso, o diagnóstico ele vai precisar de graus de especificidade diferentes para diferentes contextos. Por exemplo, se a gente está no contexto de uma emergência, é muito mais valioso para a gente dar um diagnóstico mais geral, mais sindrômico, para a gente tomar nossas condutas iniciais de forma mais precoce, do que a gente ficar esperando informações mais precisas, mais completas, para a gente tentar dar um diagnóstico mais específico, que muitas vezes, então, a gente pode perder um tempo extremamente valioso para a gente conseguir, por exemplo, ajudar de forma mais adequada o paciente. Então, graus de especificidade diferentes, em cenários diferentes, revisando o diagnóstico. E agora vem a parte mais importante disso tudo, que é a comunicação e a orientação ao paciente. Não importa se você fez o diagnóstico mais lindo, mais correto do mundo, se você não souber comunicar essa informação para o paciente e fazer a orientação para as suas condutas de forma adequada, todo o seu trabalho ele vai ser em vão se você não tiver essa comunicação efetiva. Então, cenários diferentes pedem tipos de comunicação diferentes. Então, existe todo um protocolo, por exemplo, para a comunicação de más notícias, que a gente pode ter até um vídeo aqui no canal, com o protocolo Spikes, por exemplo. Então, é preciso aprender e fazer técnicas diferentes para pacientes diferentes, para você conseguir trazer ele para perto de você e para que ele siga as condutas que você está tomando em conjunto com o paciente. Então, a orientação ela tem que ser uma via de mão dupla. A sua orientação tem que ser baseada nos desejos do seu paciente, tá certo? É muito importante que você não tome todas as decisões de saúde do seu paciente de forma individual. A decisão é compartilhada, médico, paciente, família e equipe de saúde. Então, em consonância com o meu último slide, eu queria só finalizar com a opinião de que o diagnóstico não é o fim. Então, a gente não está na medicina, a gente não está na área de saúde para diagnosticar paciente, a gente está na medicina e na área de saúde para ajudar pacientes. Quando o diagnóstico ele é capaz de ajudar e transformar a vida do paciente, ele é extremamente bem-vindo. Mas a gente não deve ter uma sede insaciável de diagnosticar a tudo e a todos, independente das consequências. Cada exame, cada atendimento, ele deve ser pensado para o bem do paciente e não para satisfazer uma necessidade de diagnosticar pacientes e condições. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa sequência que a gente vai começar a fazer, considere se inscrever no nosso canal para não perder alguns vídeos e assistir outros vídeos que a gente traz aqui. Além disso, você pode mostrar que você gostou desse vídeo deixando sua curtida aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!
Tchau.